Olá, Rav Leitman, olá, Limor. Continuamos com nossa série de palestras, nosso curso que estamos fazendo. E nas últimas lições, nas últimas classes, temos detalhado a forma do grupo de 15 pessoas que estão juntas, que podem, através disto, difundir esse sistema e chegar ao mundo inteiro, influenciar a todos, mudar a todos. Temos falado também sobre 2 cursos. O primeiro curso, que nos ensina nosso método até que possamos entender que podemos atrair as pessoas e ter cursos também sobre instrutores. E também temos falado sobre a inclusão das famílias e a ordem do dia. E devemos demonstrar isto. E que seja, na primeira semana, devemos concentrar como realizar, utilizando tudo que nós temos à nossa disposição. Os primeiros passos emocionais que temos detalhado. A primeira etapa é dar a sensação de importância com relação ao curso. E com relação ao curso, na vida do homem, não é uma coisa simples, uma tarefa fácil. E também a importância do homem como uma pessoa que tenha chego a estudar algo importante. Que mais deseja dizer, abrimos os olhos, que seja uma mudança, uma transformação da captação do seu entendimento. Como podemos fazer isso de tal maneira que, pouco a pouco, seja sua segunda natureza completamente oposta à que tem hoje em dia o homem, de uma maneira natural. Deseje outra coisa mais que você disse, como nós podemos organizar isso com relação à ocupação do homem, com relação à primeira e segunda semana, como se pode organizar em seu lugar com menos pessoas, e assim nós temos de uma maneira correta, temos a sensação de férias, de liberdade, uma sensação gostosa. E hoje em dia parece que nós estamos em uma escravidão. E também entendemos corretamente, temos algo aqui, uma segurança, uma sensação de liberdade. Aumentará de momento a momento essa sensação de liberdade, mais do que existe o nível físico. E logo temos discutido sobre a possibilidade do homem de ser influenciado através do entorno, do grupo e dos instrutores. Ao ver instrutores, trazer quanto mais seja possível a isto de que o entorno influencia a pessoa. Então a pergunta é: como você pensa que devemos realizar isto? Como podemos fazer uma série de workshops? Que material necessitamos? Ter uma relação entre a primeira parte e a segunda parte emocional. Como instrutores que sentimos através de todo esse processo, o homem está formado de mente e sensação. E por isso nós devemos nos unir em tempo juntos. Devemos mostrar os dados, tudo que acontece no mundo. E deve ser um número, deve ser em gráficos, podem ser em imagens, em filmes curtos. Todo tipo de situações do mundo, todo tipo de ideias das pessoas. Sim. Em partes muito pequenas, tudo que nós dizemos é que nós agregamos cada vez mais outros detalhes. Uma pessoa diz assim, outro diz de outra maneira. Clips, uma série de clips. Mostramos como estão com o estado na África, na Europa, frio, calor, ecologia, mais e mais, todo tipo de situações. Nós temos demonstrado uma imagem geral do mundo hoje em dia. Não que
qualquer coisa pode trazer um estado bom. De ocultar algo, de revelar algo distinto, nós demonstramos mais algo equilibrado, mostrar a imagem segundo. Hoje em dia que temos um estado que nos obriga a fazer uma correção, não, nós desejamos deixar parados sobre os dois pés, sobre o solo, e acalmar e equilibrar algo aqui muito deprimente nesta imagem. Desejamos mostrar justamente algo que possa avançar adiante. Não desejamos arruinar todas as esperanças na vida, não, não. Senão que este estado no qual todo o tempo dizemos que a crise se terminou na etapa anterior e agora nós estamos em um mundo novo, numa nova etapa. E não temos aqui por que ter pena se nós sabemos o que fazer. Começamos agora um ascenso muito bonito, de uma maneira que entendemos, cheia de esperança. Todo o tempo, nessa atmosfera, dar dados e sentir este processo. Fora disso, que as pessoas, o que nós estudamos durante a vida, profissão, estudo, não importa o que, sempre estar estudando todo o tempo algo, todo o tempo está abaixo da influência do entorno, e estudar algo casual, pessoal, e que hoje em dia, certo, e amanhã não, aqui nós lhe damos uma ciência que cada um deve ter, porque é o princípio da vida, porque pode melhorar a sua vida. Cada um está obrigado a entender porque a natureza exige comportar-se dessa maneira, e por isso a essência é inigualável. Isso lhe dá um valor muito grande na sua vida, e com relação a todas as ciências e filosofias, a economia, não importa o que seja no mundo, em verdade, a base, segundo esta base, segundo nós contamos o estudo, todo mundo se comporta pouco a pouco. Este é o futuro, por isto não há limite no que o homem pode entender e deve satisfazer-se com isto, que são especiais e de pronto tem recebido este presente. Devemos explicar que esse é o primeiro curso. É o primeiro curso, mas que não seja o primeiro, mas recebe tais coisas, tais exercícios, ferramentas, métodos e meios na sua mão, e através disso toda a humanidade se revelará desta opressão. E por isso os homens, que é o resultado da criação, e ele entende toda a criação e sabe como melhorar sua vida, e está na estatura do homem. E assim desejamos esse curso, demonstramos a importância de tudo que nós estamos mostrando, e chegar à felicidade, que deve chegar a uma alegria, uma felicidade, deve saber que aqui termina com todos os seus problemas, também pessoais, e também sabe como o mundo resolverá os problemas também. Nós abrimos os olhos do coração, e ele deve sentir-se como um grande tesouro. É algo que parece grandioso. Em verdade, diz Rav, depende quanto que nós... Não. Nós não prometemos algo assim, não. Mas que explicamos.
Antes de mais nada, qual é o estado do mundo? E que estamos em falta de outra opção. Leva muitos anos para fazer isso. É a etapa já. É o estado do homem que vai se deteriorando. E com relação a isso, explicamos o sistema que podemos deter essa deterioração. Mas como deter isto? E começar a elevarmos-nos. Sempre temos utilizado todas as baixadas e subidas e os estados e vimos ferramentas egoístas, influência sobre alguém, tomar de alguém. Começa a lutar contra ele, fazer algo. Sempre temos utilizado o ego de todas as maneiras, de todas as formas, de pequenos ou grandes, guerras e ruínas. Mas aqui nós vemos como um lugar novo, um novo mundo, um novo paradigma no qual devemos mudar todos os meios. E por isso não temos outra alternativa, opção, temos que aprender muitas coisas novas. Toda a história, a economia, toda a psicologia da sociedade humana, o que estudamos. Podemos tomar aqui certos exemplos, não aceitá-los com os meios com os quais nós continuamos aqui. Aqui nós entramos em um outro ponto de vista, e por isso, não importa quem são eles, os alunos, todos são como crianças, que estudam como crianças, conhecer o novo mundo, o qual ingressam hoje em dia, como uma criança pequena que aprende sobre o mundo no qual não se encontrava anteriormente, e por isso eles têm pontos especiais que não são nem grandes nem pequenos, mas que ao contrário adiantam a todo mundo a entrar nesse curso. Por isso são especiais, e o que tiveram anteriormente na sua vida, que seja menos que agora, não importa. Quer dizer, todos começam de zero, como se tivesse um restart, como apagaram tudo que tinham anteriormente e começaram novamente. Por isso todo o grupo se resume, aceita isso de tal maneira, ser homogêneo, continuar junto. Como podemos, em paralelo? Isto é o primeiro. Segundo, é a primeira parte, essa é a primeira mensagem. Primeira mensagem que passamos, a primeira classe, primeira palestra. Se começamos a expandir essas coisas, temos muito do que falar aqui. A segunda questão, devemos passar algumas regras que estão no novo nascimento, e todos somos crianças que vão ingressar no novo mundo. Segundo, ingressar no novo mundo podemos somente através de ser um grupo. Somos uma nova humanidade que aprendemos o que fazer como crianças que formam um novo mundo. E quando os pais se vão, eles recebem esse mundo e devem crescer nele para mudar o paradigma da individualidade. Não. E assim, nós falamos com eles sobre a união, que essas coisas novas que nós podemos ver, que a natureza nos exige, e o mundo que vai em uma crise, é porque nós temos avançado no mundo de uma maneira egoísta, individual, perfeccionista, e agora nós devemos entrar no novo mundo no qual todas as forças são forças do grupo,
forças globais, grupais. Um só coração, são como uma só família, como amigos. Disto depende nosso êxito, porque com isso nós estamos em equilíbrio com a natureza. E somente dessa maneira nós devemos ampliar esse tema. Temos material com o apoio dos cientistas, com todo tipo de exemplos no mundo. E o que acontece? Se nos comportamos dessa maneira, e aqui nós devemos, pouco a pouco, teremos a oportunidade. Nós devemos falar sobre a forma do grupo, a necessidade de unir-se reciprocamente, ou em comportamento teremos outras regras no grupo. Cantamos, estudamos em um círculo, estudamos em discussões, estamos em muitos exercícios. Nos encontramos em muitos exercícios. Esse é o segundo tema, sim? Não, eu não falo de dias. Pode ser que o primeiro tema tome certos dias e o segundo também, alguns dias, mas podemos dar um pouco em cada dia, mostrar o que nós faremos no curso. Depende de quantas horas. Durante o dia nós teremos o curso. Pode ser que das 9 da manhã às 9 da noite, se são horas assim. Temos meia hora para a primeira parte e meio-dia para a segunda. Não nos apressamos. E então, trabalha no grupo, mas começa a ouvir quais são as regras, segundo as quais trabalharemos no curso. E assim também terão um almoço junto. E teremos no ciclo, já no primeiro dia, e logo teremos uma discussão, como uma mesa redonda. Tudo que teremos também educação das crianças. Se nós nos detemos nesse ponto, eu desejaria perguntar. É um prefácio a muitos outros pontos. É só um prefácio ao nosso curso. Agora você deve contar sobre qual o propósito desse curso. Sim? Digamos, o propósito, a meta desse curso, seu propósito. E como podemos seguir esse propósito? Que o propósito é o entendimento novo, uma compreensão nova, uma nova compreensão. Nós contamos qual o propósito, como conseguimos esse propósito. Não importa discar. E contamos a eles sobre o propósito do curso, a formação do curso, que o que estudamos, digamos, durante algumas semanas ou meses, depende. Devemos contar-lhes que nós desejamos assinar com essa família, e se saímos também afora, piqueniques, excursões, todo tipo de lugares, sim. Como nós abrimos os olhos a um novo mundo que anteriormente dificilmente entendia fora do seu trabalho, da sua casa, algo. Também excursões, sim, por certo. E que convidaremos pessoas de fora, que nos acompanharão de forma permanente, os instrutores, os professores. Que tenham uma imagem do que acontece com eles. Uma forma geral desse curso. Tarefas, perguntas, provas, sim ou não. Discussões, verificações, esclarecimentos.
um tipo de corte. E logo traremos o conhecimento, esse primeiro conhecimento do curso. E assim, perguntas, respostas, discussões que ajudarão a todos a entender o que desejamos contar a eles, passar a eles. E chegamos ao terceiro ponto, que devemos. Penso que dessa maneira deve trabalhar. 1, 2, 3. Assim o é. Isso é tudo, toda a questão. Talvez há certas coisas que não convêm, ou que são gerais, mas não convêm. Podemos dizer que no final de semana nós, não sei quando, talvez passamos meio-dia em resumo de toda a semana. E então nós verificaremos, discutiremos, faremos resumos do que nós estudamos, do que entendemos, do que está escrito, do que está gravado, que eles entendam a quantidade de conhecimento e sensação que eles passaram, como isso influenciou eles, a família e por certo. Depois de uma semana nós teremos um resumo para todos, que seja entendido por todos. Ensinamos também como comportar-se na vida, em tudo. Cada semana será como um capítulo. 5 capítulos, podemos dividi-los de tal maneira. É muito importante, porque como passar isso aos membros da família? E também a toda a família, as crianças, não sei justamente. Como faremos isto? Com o esposo, a esposa? Como faremos isso com as crianças? Pode ser que teremos educação das crianças também em uma das classes. Pode ser que temos um programa com relação a isso. Mas as crianças estão organizando-se nisto. Penso que se eles recebem uma educação nova, aos maiores poderemos infiltrar isto ao nosso sistema de educação. Parte disso é também a educação das crianças, sim. Sim, educação das crianças também. Que seja uma profissão, por certo. As pessoas que se especializam nisso. Faremos um resumo. E aqui nós falamos sobre 3 partes. A primeira é um novo mundo, que todos sejamos iguais. A segunda parte, podemos entrar neste mundo somente quando somos um grupo e estamos unidos. E o terceiro, falamos sobre o curso, a sua forma, por certo, que tudo está no preparo como apresentação. Se tem uma pergunta, como fazer a primeira parte? Nós falamos sobre isto, que está sobre a vida. E com relação ao que você diz, pode ser que seja algo muito mental, intelectualizado, que deve impressionar-se. E que nós recontamos sobre o mundo, como educar o mundo. A minha falta pode ser que seja só relação a mim, algo que toque no coração, que se possa impressionar disso, algo que esteja entre as relações, entre as pessoas e as interações, um entorno que, por exemplo, que tem chego a um lugar correto, que aqueça o coração. Não penso que isso falte. Depende de que maneira você explica. Que cientista lhe explicarão?
Pode ser que além disso que temos explicado clipes talvez, imagens do mundo, tudo o que acontece é parte do assombro da pessoa com relação à pessoa hoje. A notícia ou forma, de certa maneira, nós com isso que trazemos imagens do mundo, por certo que se assombram. Pode ser que sejam pessoas que sejam menos mentais, que estudam através do cérebro, talvez pessoas muito cerebrais. Temos todo tipo de coisas que também se podem emocionar. Não como se olhasse somente números. Um homem se influencia muito com relação às suas relações no grupo. Falamos da primeira classe somente, mas já desde o terceiro dia nós podemos formar o grupo, falar sobre o grupo, que agora vamos começar sobre o que temos passado, digamos, o que nós temos essa percepção. Temos 2 dias e meio. Vamos ver como cada um se impressionou disso. Então, nesse círculo, cada um começa a dizer algo. Ora, queria perguntar, dentro desse trabalho psicológico, com relação aos grupos e com o que eu trabalho na minha vida, aqui perguntas desde o princípio. Quais são as ideias das pessoas com relação ao que eu desejo falar? Certo, aqui também dar a certas perguntas, ou pouco a pouco começamos com eles. Não sei, que não sintam pressão, que desejamos usá-los, que trabalhem desde o princípio. Nós nos unimos ao grupo e formamos o grupo, por isso devemos, com relação a isso, ver o que acontece. Pode ser que seja um grupo de pessoas que não tenham se unido anteriormente, ou trabalhavam frente ao computador, e então agora se encontram fora, desempregados. Então não sequer estão acostumados a falar com alguém, somente através da tela. Hoje em dia as pessoas estão acostumadas a falar. Também temos uma diferença muito grande entre as pessoas que têm uma formação psicológica e as pessoas comuns. O grupo hoje em dia é um problema. Tem grupo virtual, que é algo distinto. Um grupo físico, o homem. Devemos entender. Tem uma pergunta também com relação a esse ponto. Devo trazer um exemplo. Temos dado meia hora de uma palestra e explicamos como todos chegamos a um ponto novo. Somos como crianças. E também logo, quando chegamos à parte que devemos fazer exercícios, como pode esse exercício, como pode entrar em seu coração? Porque eu te disse que havia uma promessa, você perguntou. Não. Você já perguntou. Nós falamos sobre isso já, não dessa maneira, mas com relação ao que nós estamos estudando, que vão alcançar, conseguir. Porque está com alegria quanto mais o homem se eleva e lhe promete algo, eles se unem, aumenta o seu egoísmo. E desta maneira, não fazemos dessa maneira tal que a natureza, muitas vezes o homem tem temor de abandonar os seus princípios. Não, nós não contamos que devem abandonar os seus princípios, mas que isso se faz através das atividades, através disso que eles utilizam o material. Então nós fazemos uma palestra preliminar. Pode ser que é algo temeroso. Como nós podemos fazer isso?
se nossa atividade lhes permite sentir que chegaram ao lugar correto, o lugar no qual sua vida se organizará. É algo muito emocional, um novo estado no qual se encontra o mundo, um estado no qual se encontra a sociedade, como pode se repartir, como se pode de outra maneira, como a sociedade que não está em equilíbrio, a sociedade que está em perigo, com todos os protestos e todos os empregados e as desigualdades que temos hoje em dia na sociedade. Quando podemos estar seguros que nos encontramos num bom estado, num bom entorno? O que significa isto? Garantia mútua, apoio mútuo. Se o homem é capaz de viver só no mundo, em nosso mundo, ser capaz de desconectar-se do mundo, então, por isto, quando nós podemos aprender sobre a união, falamos sobre esse sistema que nos ajudará a avançar, a ter proliferação. Por isso, você ensina pouco a pouco a necessidade de unir-se e realizar, como o mundo é global. Nós fazemos isso de forma global, mas nosso desenvolvimento atraiu um estado no qual todos estamos dependendo uns dos outros, conectados uns aos outros, que não temos outra opção, que devemos estar em relação uns com os outros em união. E então, quanto essa relação não seja melhor, nós teremos mais êxito. E também o grupo, também em qualquer lugar do mundo, como nós fazemos. Por isto, podemos ver também na vida, na família, não temos êxito também, na sociedade, no país, no mundo. Não sabemos o que nós tratamos a nós. Também na economia, em tudo, não somos capazes de chegar a uma explicação, estar de acordo. Por isso, nós arruinamos o mundo e não sabemos como, o que fazer com isto. Tudo isto porque não temos uma educação, uma união. Vocês veem quanto hoje em dia chega essa gente, esses fóruns, em todo tipo de lugares. Fiquem-se. Cada um fala por si só. Não sei para que se congregam cada um. Está frente à parede e assim é um fórum. Porque deve viajar a certo lugar. Podemos trazer uma passagem disto. Nesses encontros, sim, há muitas coisas dessa classe. Não somente que cada um disse algo diferente, porque ele não pode ir ao outro. Não é capaz, não é que seja algo especial. Todas as pessoas são assim. Como nós podemos chegar a um estado que é importante ouvir isto? Não sequer necessito ir aos filhos. Eu desejo dizer hoje e realizo. A questão geral do homem. E se nós não aprendemos como mudar nossa base egoísta e conectamos a nós mesmos, pelo menos um pouco do que nós temos aí, se seja importante, não sabemos o que fazer. E com o mundo, então, como podemos unir-nos nos outros quando não estamos no grupo? Não, nós colocamos certas perguntas. Por isso, todo o curso, este método, o propósito é como chegar a uma discussão, a um estado no qual sou capaz de unir-me com o outro.
E fora disso, o que significa unir-me? Não só ouvi-lo, que isso é uma grande coisa, certamente, mas que eu, depois que o ouço, junto com ele, nós juntos podemos encontrar pontos mútuos e unir esses pontos mútuos. Quanto mais, melhor. E assim formamos entre nós um lugar mútuo, que é mais que cada um individual. Os pensamentos, as tendências. Então há entre nós algo mútuo que nos pertence a ti e a mim, mas que é algo nosso. Questões psicológicas sobre a mãe e a criança, que é algo mútuo entre eles. Que pode estar por sobre os dois. Então desejo perguntar, antes de mais nada, desejo apontar sobre algo. Logo na primeira semana, depois de todas as metas, mas nós desejamos convidá-los a um paradigma a todo tempo. Sim. Quer dizer, se eles chegam com todas essas opções, nós desejamos que eles pensem de outra maneira e que comecem a mover-se do lugar no qual se encontram agora, no qual pensam agora. Há um propósito aqui. Que eles se unam justamente no que anteriormente entendia e que o homem interprete o que hoje, segundo a psicologia moderna, fala sobre a busca da essência e também o ego. E percepção mais moderna, e que cada um entende algo distinto. E nós nos juntamos a nós enquanto sobre o que nós vemos. Pode ser que isso pode ser algo que pode nos apoiar ao futuro. Pode ser que esse aproximamento seja algo bom para nós. Não tenho nenhum ponto de vista fora de que tendências à união. Mas para chegar a esta união, devemos deixar o egoísmo em certa medida. E de pronto nós teremos esse trabalho interno que eu pensava e não sabia o único. Não é tão positiva essa tendência. Nós devemos aqui instrutores que através de atividades começarão a unir as pessoas, de discussões, cada uma que se coloque no lugar do outro, que se unam uns com os outros e mudem suas impressões. Digamos, você e eu nos entendemos um com o outro. Logo, você atua como eu como você. E com 3 ou 4 pessoas e um frente ao outro, nós devemos tomar sempre nosso estado, nosso ponto de origem, que nosso egoísmo, que sempre causa conflito. Como podemos derrubar essa distância e formar algo mútuo? Temos um grupo de frente a 5, temos falado, temos dito. Agora rompemos essa formação. Que cada um sinta o quanto é difícil passar a outra uma opinião, estar em outra opinião. Isto muda o ponto de vista da sua vida, até que sente que deve sair de si próprio e unir-se com os demais, de tal maneira que não sinta que sou eu e eles. Esse é um trabalho muito difícil. Uma crise interna, que o meu ego, que estou disposto a estar aqui, e aqui também, mesclar entre os dois, e quando não estou em certa posição com relação a isso,
Não é nada fácil. E nós ensinamos isso a eles. E sentirão esta quebra, esta mudança. É difícil isso. Então, nós, como instrutores, podemos captar isto. Eu, como psicóloga, posso interpretar isso. Não. Nós estudamos essas questões e falamos abertamente sobre isto. Nós desejamos que eles sintam isto, entendam e falem, ou que seja difícil ou desagradável, que cada um tenha prazer de passar essas mudanças. Na etapa que se une ao grupo, sim, que possamos tomar um tempo, um terceiro, quarto dia. Assim começamos, terceiro, quarto dia começamos a falar, que eles comecem com suas opiniões. Como dissemos, com relação às atividades, da importância do entorno, dizemos que temos 5 pessoas que estão dentro disto. Isso é certo trabalho. Pode ser que sim, pode ser que não. Desejamos averiguar. Nós, como instrutores, as pessoas que formam cursos, psicólogos, nós somos como espias para criar a importância de tudo isto. Desde que etapa entram os alunos, a tal medida que começamos a aumentar a importância do entorno, como podemos mostrar quanto isso é importante? O quanto mais podemos mostrar isso aqui? Sentir o grupo. Depende de que grupo, não sei. Não tenho suficientemente experiência para dizer-te. Depende da preparação do grupo. Quanto eles estiveram antes, em conhecimento do estado que existe. Chego a palestras, 5 que o público pode contar qualquer coisa. Ou às vezes que sinto que devo falar como um cientista, ou que devo falar como do coração. Isso é uma etapa do desenvolvimento no grupo. E que eu venho aumentar a importância do entorno. Sim. Nós ensinamos isso. É como jogar um com o outro. Cada um com o outro e cada um consigo próprio. Cada um consigo mesmo, que o homem saia de si mesmo e veja quanto está em todo tipo de papéis. Nós sempre jogamos, nos damos conta disso, sempre jogamos com algo. Temos visto isto em minha meninice, quando o homem maior, um avô, alguém forte ou inteligente, Hamlet, em verdade, eu jogava, atuava. Nós atraímos esta aproximação, que nós atraímos aqui uma noção de que isso é muito positivo, como a educação das crianças. Isso te enriquece também. Como nós ensinamos, digamos, eu e você anotamos nossas opiniões com relação a algo. E agora? Agora você fala sobre suas opiniões. E eu encontro isto. E depois mudamos. Você se veste com isso. E agora eu venho reforçar-te a você um pouco mais. E você também vem reforçar a mim mesmo. Porque sente que estava em favor de algo. E eu estava contra de algo. E agora, quando estava justamente contra algo, posso encontrar algo a favor disso. Mais que anteriormente, quando contamos uma história e temos algumas imagens disto. Quando temos desenvolvido isso como outra imagem, vemos, por exemplo, podemos contar que aqui, como ajudar essa pessoa. E podemos contar, por exemplo,
a segunda família, como isso se escapou. Isto é verdade. Desejamos ter aqui uma flexibilidade emocional, sim, coisa que é muito boa, aliás, nesse mesmo lugar onde temos chego, não necessariamente a sensação que tem a pessoa, essa relação que sente por fora, há vezes que não é tão simples, sempre tão positivo, e de vez em quando eu estou obrigado a mostrar algo distinto. O ator chega a jogar o seu papel, entra no seu papel, e então isto toma. No momento no qual atua ou ganha dinheiro, e dessa maneira não é um ator, estamos falando sobre o curso. A que ponto nós chegaremos? Não sinto que seja o meu eu autêntico. O que autêntico fala? Eu vou a este jogo a propósito para que eu aqui atue e logo posso identificar em mim, em minha vida. Mas não contar-lhes que eles jogam com a vida, senão que podem chegar a este ponto por si próprios. Que eles atuem, entendam por si próprios. Atuar todo tipo de imagens, e justamente o homem por si próprio tem uma imagem e ele pensa que tem por si próprio, não tem nada. Sempre nos vestimos em algo, nos colocamos em algo, em uma borbulha, sempre. Não temos por nós mesmos nada. Há muitos casos da minha vida que eu sou como meu pai, meu professor. Uma vez eu pensava que o meu corpo é o que eu sentia todo o tempo. Não. Muito bem. A pessoa que nasce tem algo de si própria. Você olha o demais como se fosse um macaco. Tem atrás de si suas tendências, seus desejos. Há uma interação, não é assim mais. É certo, mas isso se veste o que ele tem da natureza, mas quanto é importante que no curso utilize este método de jogar um com o outro e aumentar a importância do entorno. Dentro disso, você entenderá um ao outro mais e poderão se unir e vestir-se um sobre o outro. Esta etapa necessária para entender o outro, entendê-lo, que ele pode estar dessa maneira e de outra maneira, e eu que estou formado dessa maneira, depende muito. Não é algo tão principal, tão básico. Podemos mudar essas formas e transformá-las. Pode ser que eu atue dessa maneira e dê uma sensação boa em que nível vou estar no grupo e como podemos estar nesse nível. Não falamos sobre isto, sobre níveis, falamos sobre... Isso parece na primeira palestra, isso também está nesse ponto. Você pode dizer que nossa próxima etapa está mais unida. E então, como podemos ascender ao próximo nível, quando cada um deve tomar algo do outro e acercar-se, unir-se com ele? Ninguém pode com isto anular-se a si mesmo, senão que consegue para si mesmo outra forma, porque ao final de tudo, cada um tomará dentro de si a forma do grupo, que o acalmará ao saber que nós não apagamos a sua personalidade, mas que agregamos ao grupo. E
Estamos com um grupo e este ato eu devo vestir-me em cada um dos amigos, entendê-los, compreendê-los. Isto para compreender a eles e através disso que eu compreenda, que eu me inclua cada um com os demais. Forma um grupo, que o grupo não é mais do que uma congregação de pessoas, mas o que está entre nós, entre o meio, que criamos esta união, quer dizer, o espaço mútuo que está entre nós e pertence a todos. Depois que nós criamos, antes disso, não existe, é um tipo de união que não conhece. E é um tipo de união, mas que isso começa a sentir esta união, algo por fora deles que pertence a todos. E assim, eles sentem o próximo nível. E então, um processo tal que é como se fosse uma discussão, uma sensação e uma inclusão. Uma sensação, uma inclusão. Quantos instrutores têm este grupo? E quantos estão envoltos nesse processo e estão contrários? Ou devem participar? Que deve ser principal durante a atividade. 1 ou 2 no máximo. Encontros nas casas foram muito agradáveis, tivemos homens e mulheres. Posso perguntar por que o grupo deve ser tão pequeno? Eu penso que isso vai ser como uma espécie de invólucro para o grupo. Não sei, me parece que será difícil trabalhar com grupos maiores. 30. Podemos dividirmos um pouco, talvez, se nós falamos sobre a etapa de ensino, de perguntas e respostas. Pode ser 30 ou 100, mas se falamos sobre atividades, atuar com todos em um círculo muito grande é muito difícil. Se pode pôr 2 círculos de 15, então seriam 2 classes. Temos um grupo de 100 pessoas para as leituras, mas podemos dividi-los em 15 para as atividades. Cada um terá o seu instrutor e logo devemos esses círculos ser parte entre eles. É interessante porque não. Aqui nós devemos romper isto desde o princípio. Antes de mais nada, devemos cuidar do seu orgulho desde o início. E em verdade, nós devemos mostrar-lhes que é algo que deve ser geral de todos. Pode ser que tenha razão, que não deva ser desde o início. Quero seguir com essa sensação. Quero dizer que o grupo não é o grupo que está comigo, mas a sensação que tem dado entre nós. E então, como definição, pode ser que o curso deve estar formado do grupo pequeno, um grupo maior, digamos. Sim, pode ser que sim. Então, se de todo o tempo passo do grupo, que é o que você desejava dizer com relação ao grupo e ao mundo. E então 15. Outra pergunta que desejava entender. Você fez palavras muito interessantes com relação a Lev, sobre o conhecimento de uma forma geral. Em qual etapa é correto mostrar aos alunos essas palestras?
Eu penso que essas palestras há que dividi-las em porções pequenas. Contar algo muito amplamente. O que essas palestras devem tomar uma semana, quando eles se ocupam e falam sobre essas palestras. Estão dividindo isto em clipe, em todo tipo de perguntas, respostas. E cada palestra, seja como 15 palestras, então, não sei, pelo menos, cada palestra que se divida, isso eu penso fazer. הנושאים עצמם זה נושאים שיוכלו לספר על זה, לחבר על זה איזה סיפור. מה זאת אומרת? נו, אני לא יודע, עכשיו מדובר על כל... E na palestra, falamos de todo tipo de situações. שיכתבו במילים שלהם. זה מאוד חשוב. ובאיזה שלב מראים להם את זה בקורס הזה? אני חושב שאני תיארתי לעצמי קבוצה ממש של מתחילים. מההתחלה כן, כן, רק... מה הימים הראשונים? לא יודע, רק אני דיברתי בצורה מאוד אולי בקיצור, ויש שם מקום להרחיב. אבל הנושאים E por si são pessoas que estão dispostas a fazer tudo. E se recordo bem, a primeira palestra é que foi uma sensação muito agradável. Podemos ampliar isto e podemos passar na primeira parte, que se refere no curso à educação. E então, sim, temos alguns minutos mais, não? Sim. Com relação ao recesso, cada momento é muito importante e desejamos que não dá os recessos, que possam tomar café, dar banho, chamar a casa. O homem também necessita. Nós podemos ter outros materiais. Pode estar sentado juntos e seguir falando, conversando em algo. Deve conhecer-se uns aos outros. É muito importante isto. Tem outra pergunta que desejava fazer com relação às palestras? Quando nós passamos sobre essas palestras, há certo tipo de desenvolvimento que um traga ao outro. E há um resumo. A hora dessas palestras deve cuidar-se. Não creio que seja importante. Há que se organizar sobre certa ordem. Mas de vez em quando eu digo, como temos feito segundo essa palestra,